Olá, eu sou a professora Adriane Leonardo, seja bem-vindo a mais uma aula do Português em Detalhes. Hoje nós falaremos sobre uma função sintática de fácil entendimento, o adjunto adverbial. Sempre quando se fala em sintaxe, algumas pessoas querem logo sair correndo, mas pode ficar tranquilo que este assunto vai ser muito simples. Mas antes de irmos ao assunto, se você ainda não se inscreveu aqui no nosso canal, é importante que você se inscreva para acompanhar todo o nosso conteúdo. Sempre que você for estudar uma função sintática, é muito importante relacionar esse estudo ao estudo da morfologia. Então, quando nós estudamos o adjunto adverbial, automaticamente nós vamos lembrar do advérbio. E é muito importante não confundir o adjunto adverbial com o adjunto adnominal, que é uma outra função sintática. O adjunto adverbial, como o próprio nome sugere, é um termo que está ligado ao verbo, mas, diferentemente do objeto direto e do objeto indireto, o adjunto adverbial não vai complementar o verbo. Então, ele se ligará a esse verbo, dando a ele um sentido de circunstância. Vamos então ver alguns exemplos do adjunto adverbial. O homem correu muito. Nós vamos observar que a palavra muito, lá na morfologia, é um advérbio. Aqui na sintaxe, nós vamos chamar a palavra muito de adjunto adverbial. Ou seja, nós temos a presença de um advérbio na oração, que na morfologia tem esse nome, na sintaxe ele recebe o nome de adjunto adverbial. Neste caso, a palavra muito vai modificar o verbo correr. Vamos ver um outro exemplo. Acordamos muito mal. Aqui nós vamos observar que, diferentemente de alguns conceitos de alguns livros que definem esse adjunto adverbial como modificador específico do verbo, nós vamos observar que, assim como o advérbio, o adjunto adverbial também poderá modificar um adjetivo ou até mesmo um próprio advérbio. Esse adjunto poderá ainda modificar uma oração. É por isso que em algumas gramáticas vocês vão observar o nome modificador para o adjunto adverbial. Acordamos muito mal. Nós vamos observar que aqui nós temos dois advérbios, o advérbio muito e o advérbio mal. O advérbio mal está modificando o verbo acordar. Acordamos mal. Já o advérbio muito está modificando a palavra mal. Então, aqui nós vamos observar que nós temos dois advérbios, nós temos dois adjuntos adverbiais, sendo que o advérbio, o adjunto adverbial mal, modifica o verbo acordamos e o adjunto adverbial muito modifica a palavra mal. Neste caso, o adjunto adverbial muito está modificando o próprio advérbio, dando a ele essa ideia de intensidade. Um outro exemplo. Na semana passada, fizemos uma festa. Então, nós vamos ver aqui também que o adjunto adverbial nem sempre vai ser apenas um advérbio. Ele pode ser representado por uma locução adverbial, por uma oração adverbial ou por um simples advérbio. Neste caso aqui, na semana passada, nós não temos apenas uma palavra para ser o meu adjunto adverbial. Nós temos várias palavras, então nós vamos ter aí uma locução. Na semana passada, fizemos uma festa. E aí nós vamos ter uma ideia de tempo. Nós vamos observar, então, como o advérbio traz aí essa circunstância. Quando eu tenho, então, circunstância de causa, de modo, de tempo, de lugar, enfim, várias circunstâncias que podem aparecer na hora da prova. Eu vou inserir mais um exemplo. Quando eu era criança, difícil escrever com a canetinha aqui. Quando eu era criança, gostava de brincar. Minha letra é melhor no papel. Quando eu era criança, gostava de brincar. Então, nós vamos ter aqui, quando eu era criança,
Tudo isto aqui vai ser o meu adjunto adverbial também. Porém, esse adjunto adverbial vai aparecer em forma de oração. Quando nós estudarmos lá no período composto as orações subordinadas adverbiais, nós já vamos gravar que essas orações possuem a função sintática de adjunto adverbial. Então, vamos retomar um ponto muito importante. Embora algumas gramáticas tragam que esse adjunto adverbial modifica um verbo, é claro que ele modifica de fato um verbo, mas não vai ser apenas isso. Para a nomenclatura gramatical brasileira, nós vamos ter essa expansão aí das possibilidades de modificação do adjunto adverbial. Como nós vimos, o adjunto adverbial pode modificar também o próprio advérbio, o adjunto adverbial pode ainda modificar um adjetivo, lembrando que ele pode ainda vir relacionado a uma oração inteira. Vejamos mais um exemplo. Felizmente, todos estão curados. Nós vamos perceber que aqui o advérbio felizmente, ou seja, o adjunto adverbial felizmente, o nosso adjunto adverbial, este adjunto, ele não está relacionado a um termo específico, a um verbo, a um adjetivo, a um advérbio. Ele se relaciona à oração inteira, ou seja, felizmente todos estão curados. É importante também lembrarmos o seguinte: algumas gramáticas apresentam o adjunto adverbial como um termo acessório da oração, mas nós não vamos trabalhar com esta nomenclatura aqui, porque já existem alguns estudos que contestam essa ideia de acessório por meio do adjunto adverbial, já que, sintaticamente falando, alguns autores o consideram acessório, que pode ser retirado da oração, mas semanticamente falando, a retirada de um adjunto pode, em alguns casos, gerar prejuízos semânticos. Mas isso é uma discussão para fazermos em uma outra aula. Por enquanto, nós vamos lembrar o seguinte, que esse adjunto adverbial vai representar essa ideia circunstancial. Quanto à forma, o adjunto adverbial pode ligar-se com preposição ou sem preposição. Isso vai depender da regência, daquilo que o verbo vai comandar. Quanto ao papel semântico, nós já vimos aqui que o adjunto adverbial vai ter essa ideia circunstancial. Uma circunstância de causa, de modo, de lugar, enfim. A própria palavra circunstância utilizada para definir o papel semântico dos advérbios é uma palavra bastante ampla. É por isso que algumas gramáticas definem algumas circunstâncias, mas outras circunstâncias também podem aparecer de acordo com o contexto. E é justamente essas variadas circunstâncias que têm aparecido em muitas provas. Vamos ver alguns exemplos de circunstâncias expressas pelo adjunto adverbial. Estudamos na sala. Então, nós vamos observar aqui que na sala me dá uma ideia de lugar. Muita gente acaba confundindo o adjunto adverbial com objeto, com outros termos, com outras funções sintáticas. Então, nós precisamos ter bastante atenção, que aqui o termo na sala me dá uma ideia de lugar. Chegamos ao parque às 2 horas. Então, às 2 horas vai me dar uma circunstância de tempo. Então, geralmente as provas pegam ali um trecho do texto e colocam algumas alternativas. O trecho em destaque apresenta a ideia ou apresenta valor semântico de lugar, tempo, causa. Tenho certeza que você já viu uma questão desse tipo. O canário morreu de fome. Então, de fome aqui é a causa da morte do canário. Se nós, por exemplo, terminássemos a nossa oração aqui, o canário morreu, o verbo morrer tem um sentido completo. Então, de fome não é um complemento do verbo, ele é apenas a causa, por isso que ele é um adjunto adverbial. Então, aqui, na sala, adjunto adverbial de lugar. Às 2 horas, adjunto adverbial de tempo. O canário morreu de fome, esse de fome, adjunto adverbial de causa. Também eu gostaria de ressaltar um ponto que alguns adjuntos adverbiais não vão ser delimitados a uma única circunstância. Então, sempre eu preciso olhar para o contexto. Às vezes, um adjunto vai me trazer ao mesmo tempo uma ideia de intensidade, uma ideia de modo. Então, sempre volte ao contexto. Os adjuntos adverbiais também expressam a ideia de fim ou finalidade. Estudou muito para o exame. Então, aqui, para o exame, vai ser o nosso adjunto adverbial com a ideia de finalidade.
Também pode representar instrumento ao meio. Cortaram o bolo com a faca. Com a faca vai me trazer aí uma ideia de instrumento. Modo, com elegância, abriu a porta do carro. Então, com elegância vai ser o nosso adjunto adverbial de modo. Percebam também que nem sempre esse adjunto adverbial vem em um local fixo, ou seja, nem sempre ele vai vir lá na posição comum, que é o final da frase. Ele também pode ser colocado ali no início ou no meio da minha oração, e aí nós temos que observar também a questão da pontuação, que já é um outro conteúdo. O adjunto adverbial também pode expressar intensidade. Falam muito, então muito vai ser o nosso adjunto adverbial de intensidade. Além disso, o adjunto adverbial também pode expressar dúvida. Talvez sejamos aprovados. Talvez é o nosso adjunto adverbial de dúvida. Companhia. Os cães só podem andar com os seus donos. Então, com os seus donos vai ser o meu adjunto adverbial de companhia. Nem sempre essa circunstância expressa pelo adjunto adverbial vai ser precisa. É por isso que é muito importante observar o contexto. Por exclusão, convém dizer que o adjunto adverbial nunca representa nem o agente, nem o paciente, nem o destinatário da ação verbal. Esta foi a nossa aula de adjunto adverbial. Nós vimos que essa função sintática pode modificar um verbo, um advérbio ou um adjetivo, até mesmo uma oração inteira. Nós também vimos que o adjunto adverbial pode aparecer em forma de advérbio, em forma de locução adverbial ou em forma de oração adverbial. Se você gostou desta aula, não deixe de curtir o nosso vídeo para que nós possamos cada vez mais produzir conteúdos para você. Se você gostou deste vídeo, não deixe de dar o seu like e se ainda não é inscrito no canal, inscreva-se para acompanhar nossas próximas aulas. Até mais!